Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Adolescentes recebem mais de 200 notificações no celular por dia e efeitos no cérebro preocupam especialistas. Trabalho remoto perde força e empresas estão voltando ao modelo presencial. Você vai conhecer a curiosa história de Colônia do Sacramento, no Uruguai, palco de grandes riquezas naturais, históricas, culturais e arquitetônicas. Adolescentes recebem mais de 200 notificações no celular por dia e os efeitos disso no cérebro preocupam. Especialistas alertam que o excesso do uso de smartphones pode causar problemas no desenvolvimento. Você provavelmente conhece esses sons. Eles são usados em notificações de smartphones para novas publicações, marcações, mensagens e outros avisos. E a quantidade de alertas só aumenta, inclusive nos aparelhos de pessoas muito jovens. Um estudo divulgado pela organização Common Sense Media revelou que crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos de idade recebem no celular quase 240 notificações por dia. Em alguns casos, ainda segundo o levantamento, os alertas chegam a 5.000 em apenas 24 horas. O grande problema é que nessa faixa etária, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Por isso, essa quantidade excessiva de avisos, de acordo com especialistas, pode ser bastante prejudicial. Quando existe um excesso de informações, e principalmente o que a gente chama na área da imagética e da psicanálise, de informação vazia, ao invés disso facilitar a manipulação do conhecimento, isso vai dificultar, porque exige uma seleção, uma triagem, que acaba implicando numa exaustão do potencial da gente, do jovem no caso, de metabolizar aquelas que têm algum valor para a sua formação. O doutor em psicologia diz que as telas podem afetar a memória, a capacidade cognitiva e a atenção dos jovens, especialmente na escola. Segundo a pesquisa, pelo menos 1/4 das notificações chegam em horário escolar e promovem distração aos estudantes. O levantamento também revelou que os adolescentes verificam o smartphone em média mais de 100 vezes por dia, o que para o especialista pode se tornar vício e gerar problemas de saúde mental. Que desloca você do aqui e do agora, desloca você da vivência existencial do presente. Você deixa de aproveitar aquilo que a sua experiência instantânea, corpórea, esteja vivendo. A pesquisa mostrou que as principais distrações de crianças e adolescentes no celular são as redes sociais. Segundo o estudo, eles gastam de 2 a 7 horas por dia observando esses conteúdos, o que tem prejudicado inclusive o sono, já que 59% dos entrevistados afirmaram ficar online entre meia-noite e 5 horas da manhã. Período que deveria ser dedicado ao descanso, revitalização do organismo e desenvolvimento do cérebro. Portanto, o doutor recomenda desligar as notificações e até o smartphone durante a noite e gerenciar o tempo dedicado ao aparelho ao longo do dia. Você reserva para o celular momentos específicos durante o dia para aproveitá-lo de maneira a mais intensa que você puder. E isso está ligado a algo de mais amplo,
não perca tempo. Perder tempo é perder vida. E saber associar o uso da tecnologia com a melhora do estudo é um passo importante para o sucesso educacional de um país. No Brasil, uma pesquisa mostrou que apenas 58% das escolas possuem computadores e internet para os alunos. Mesmo após a pandemia, a maior parte, ou seja, 94%, tem até uma conexão com a internet, mas a qualidade é baixa e não ajuda os alunos com os estudos. Os dados fazem parte da pesquisa TIC Educação 2022. O levantamento é feito anualmente desde 2010 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que reúne representantes governamentais e da sociedade civil para estabelecer as diretrizes do uso da internet no país. Para esta edição, foram realizadas 10.448 entrevistas presencialmente entre outubro de 2022 e maio de 2023, com gestores, coordenadores, professores e alunos de 1.394 escolas públicas e particulares. O levantamento demonstrou que apenas 52% das escolas estaduais possuem mais de 50 megabytes por segundo de velocidade em seu principal ponto de conexão. Para se ter noção do que isso representa, a velocidade ideal para se utilizar a internet como ferramenta pedagógica é de 1 megabyte por segundo por aluno. O resultado desta edição, contudo, revela que houve um avanço pós-pandemia. Em 2020, apenas 22% das escolas tinham acesso. O outro ponto é o professor, que preferiu abrir mão de utilizar a tecnologia. Para 46% dos professores entrevistados, usar a tecnologia poderia ser um motivo para os alunos ficarem dispersos durante a aula. Já para os estudantes, entre os motivos para não utilizar a internet da escola, a proibição do uso do celular foi citado por 61%. O fato da internet não ser utilizada por professores em atividades educacionais foi mencionado por 64% dos alunos. A pesquisa também evidencia a necessidade de se investir em uma educação para o uso das mídias, com um dado alarmante. 61% dos professores disseram ter ajudado alunos a lidar com alguma situação difícil online, entre elas o uso excessivo de jogos e tecnologia, cyberbullying e discriminação. O projeto para a criação de uma usina em uma praia do Ceará pode derrubar a internet no Brasil. As operadoras temem que as instalações danifiquem cabos de telefonia que partem da Europa e da África para Fortaleza. O governo do Ceará pretende executar a obra de uma usina que promete converter água do mar em potável. Mas as empresas telefônicas temem que a estrutura do projeto cause o rompimento de cabos submarinos que fornecem acesso à internet. A iniciativa da construção da usina de dessalinização é liderada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará. O projeto prevê a ampliação de 12% da oferta de água na Grande Fortaleza. O edital para a realização do projeto foi vencido pelo consórcio Águas de Fortaleza e o investimento previsto é da ordem de 3 bilhões e 200 milhões de reais. O problema é que de Fortaleza os cabos de fibra ótica partem para o Rio de Janeiro e São Paulo. Por conta da proximidade, a capital cearense é a primeira cidade do Brasil a receber dos europeus os cabos que garantem uma conexão rápida à internet. Conforme a Anatel, esses cabos são responsáveis por 99% do tráfego de dados. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, se os cabos forem rompidos, o país inteiro fica offline ou com a internet bastante lenta. Para evitar o risco, a Anatel emitiu uma recomendação contrária à instalação do projeto da usina de dessalinização. A medida parou o andamento do projeto. A Companhia de Água explicou que a distância entre cabos e outras infraestruturas foi ampliada de 40 para 500 metros para evitar riscos. E com as novas medidas, a CAGES espera que a Anatel revise a medida que travou o andamento do projeto.
O Brasil subiu 5 colocações e agora é o líder no ranking dos países mais inovadores da América Latina. A lista é da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que faz parte da ONU. O relatório mostra que a economia da inovação, antes concentrada na América do Norte e na Europa Ocidental, está se diversificando. Pelo 13º ano consecutivo, a Suíça lidera a classificação, que tem as 10 primeiras posições majoritariamente ocupadas por países ocidentais. As 2 exceções são Singapura, 5ª colocada, e Coreia do Sul, 10ª. A organização destacou que o financiamento da inovação enfrenta dificuldades, devido às fortes incertezas decorrentes do fim do crédito barato, o que tem consequências nefastas para o capital de risco disponível. O documento mostra que o valor global do capital de risco que financia a inovação e que aposta principalmente em startups caiu 40% em 2022 e continua em queda. A diminuição no último ano se segue ao boom de investimento em 2021, impulsionado pelo combate à pandemia de Covid-19, que também permitiu alimentar fundos que costumam ser mal atendidos. Um ponto positivo é que em 2022 houve um aumento significativo dos gastos das empresas em pesquisa e desenvolvimento, que atingiram 1,1 trilhão de dólares, 5,5 trilhões de reais, um recorde. Diversos advogados norte-americanos elaboraram ações coletivas contra empresas de fast food, alegando que elas estão alterando a apresentação de seus alimentos em seu marketing. Os processos possuem o objetivo de acabar com a chamada propaganda enganosa. Lanche pequeno, pouca batata, pequenas quantidades quando se promete muito. Não é difícil encontrar pessoas que já ficaram frustradas ao pedir um lanche e ser totalmente diferente. Mas essas propagandas podem estar com os dias contados. Pelo menos nos Estados Unidos, grandes redes de fast food, como McDonald's e Burger King, podem ter grandes problemas judiciais em um futuro próximo. Advogados de todo o país alegam que as empresas usam anúncios que não correspondem aos alimentos reais. Como prova, as denúncias apresentam imagens de marketing de alimentos ao lado de fotos de seus equivalentes na vida real. Nos anúncios, os hambúrgueres parecem altos, cheios de carne e queijo, cobertos com pães redondos e dourados, os alimentos em seu marketing. Mas nas fotos de hambúrgueres comprados em um verdadeiro fast food, eles são planos, com carne e queijo mal aparecendo entre pães brancos e moles. Alguns outros advogados esquecem a parte da apresentação do produto e focam em processar como a comida é descrita, em palavras enganosas nos alimentos embalados, como o uso da palavra baunilha em alimentos feitos com pouca ou nenhuma baunilha. No ano passado, uma ação coletiva foi movida contra a Starbucks, alegando que a rede estava enganando os compradores de suas bebidas, nomeando com nomes de ingredientes que elas não possuem. A Starbucks argumentou, entre outras coisas, que as frutas mencionadas indicam um sabor e não um ingrediente propriamente. Para que um juiz ou júri fique do lado dos processantes em alegações de propaganda enganosa, os advogados precisam argumentar com sucesso que os anúncios enganariam um dos consumidores. O trabalho remoto, que ganhou força com a pandemia, foi considerado como o novo normal do mundo corporativo. Mas o movimento perdeu espaço no mercado e cada vez mais empresas estão retomando o modelo presencial em seus escritórios. O home office foi a aposta das empresas para manter a produtividade durante a crise sanitária. Algumas companhias chegaram a anunciar o fim de seus escritórios. Mas nos últimos 6 meses, grandes corporações como Google e Amazon adotaram políticas de retorno à forma tradicional de trabalho. O Zoom, plataforma de reuniões online, anunciou recentemente que os funcionários que moram perto de um escritório precisam estar no local 2 dias por semana, porque é mais eficaz para o serviço de videoconferência. Mas, de acordo com especialistas em gestão empresarial, esse pensamento é equivocado. Ele seria contrário a todos os estudos de produtividade que vêm sendo, inclusive, nos apontados mundialmente. Hoje a gente fala da redução de jornada de trabalho comprovada cientificamente, com maior eficácia. A gente fala de aumento de produtividade quando os valores são realmente significativos para a pessoa.
Então, eu também, enquanto pesquisadora, eu não consigo entender essa afirmação. De acordo com o levantamento do LinkedIn, rede social focada no mundo do trabalho, se em fevereiro de 2022, 40% das vagas anunciadas na plataforma no Brasil mencionavam a possibilidade de trabalhar remotamente, esse percentual caiu a 25% um ano depois. No mundo, a mesma tendência também é percebida. A proporção de vagas para trabalho remoto no Brasil está à frente de países como Estados Unidos, Índia, Espanha e Reino Unido. A busca pela melhoria na produtividade tem sido o principal argumento das companhias na decisão de retornar ao trabalho no escritório. Para Andréa Deis, a volta do modelo presencial se dá pela falsa sensação de controle que as empresas querem ter. Culturalmente, né, o nosso país ele vem de uma cultura de engenho, de controle, né? Pensando pelo lado da administração, nós precisamos controlar e controlando eu consigo ter propriedade sobre aquele capital intelectual. Pessoas, elas pensam, sentem e aí sim elas são capazes de entregar algo. A especialista pontua que a gestão de desempenho ainda não é uma política bem estruturada dentro das empresas no país e que precisa ser melhor elaborada pelas lideranças, seja no modelo presencial ou no remoto. As empresas precisam criar novos processos regulatórios. Não é a produtividade que diminui, mas eu preciso ter liderança preparada, novos processos de ajustamento, então eu preciso ter esse ajustamento desses controles. O redesenho dessas metas e dessa gestão do tempo, e não necessariamente voltar ao tempo. Eu preciso encaixar, né? ajustar um novo modelo organizacional às novas pessoas que estão constituídas nesse mesmo tempo. Para ela, o trabalho à distância veio para ficar. Um legado e uma necessidade de adequação aos novos trabalhadores que estão nessa fase. Eu diria o seguinte, independente da idade, não é dizer, é uma necessidade da geração Z ou da geração Y. É uma necessidade de trabalhadores atuais. E após a divulgação de dados sobre a queda repentina do home office, um outro levantamento mostrou que quase 48% das empresas industriais brasileiras se utilizam de uma outra modalidade parecida, o teletrabalho. Os termos podem parecer a mesma coisa, mas existe uma diferença grande entre as modalidades de home office e teletrabalho. Home office existe um controle de jornada, tendo horários de trabalho, de descanso, hora extra, entre outros. Já no teletrabalho não tem controle, podendo ser executado a qualquer hora do dia e em qualquer momento. Dessa forma, a pesquisa Pintec Semestral 2022, realizada pelo IBGE em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrou que no ano passado, 47,8% das empresas industriais com 100 ou mais trabalhadores ocupados contavam com o teletrabalho em pelo menos um grau de suas estruturas. A metodologia da pesquisa considera que o teletrabalho está associado à prestação de serviços preponderantemente fora das suas dependências do empregador, a partir do uso de tecnologias de informação e comunicação. Dentre as áreas em que essas modalidades mais são usadas estão a administração, com 94,5%, a comercialização, com 85,7%, e o desenvolvimento de projetos, com 71,4%. De acordo com a pesquisa, o movimento só foi possível por conta das facilidades e desenvolvimento tecnológico, tanto das empresas quanto dos trabalhadores, que puderam resolver diversas questões estando de casa. De acordo com a pesquisa, o movimento só foi possível por conta das facilidades e desenvolvimento tecnológico, tanto das empresas quanto dos trabalhadores, que puderam resolver diversas questões estando em casa. Vale lembrar que as estatísticas divulgadas são consideradas experimentais e não há dados comparáveis de períodos anteriores a 2022.
E olha só, uma nova pesquisa trouxe um dado preocupante sobre a saúde da população mundial. Cerca de 40% das pessoas que vivem com diabetes em todo o mundo não são diagnosticadas. Entre os não diagnosticados, o levantamento demonstrou que a maioria dessas pessoas, ou seja, 60%, vive na África. Outra região é o Sudeste Asiático, onde 57% dos diabéticos não são diagnosticados. Na sequência, vem a região ocidental do Pacífico, com 56%. Além desse dado de que 4 em cada 10 diabéticos não saberem que são, o relatório traz outro dado alarmante, é que metade das pessoas diagnosticadas não recebe tratamento. Os cientistas afirmaram ainda que cada 4 pessoas com essa doença, 3 vivem em países de baixo e médio rendimento, onde nem sempre a população tem acesso aos serviços de saúde. A diabetes é uma doença muito perigosa e seus sintomas são difíceis de se identificar. Isso porque, além de serem silenciosos, os sintomas fazem parte do cotidiano do ser humano. Entre os sintomas mais comuns da diabetes estão a sede constante, vontade de urinar diversas vezes ao dia, fadiga e alterações na visão. No entanto, os sintomas podem variar de acordo com cada tipo da doença, já que existem 4 tipos de diabetes, tendo a diabetes tipo 2 como a mais comum. Além disso, esses sintomas podem se apresentar de maneiras diferentes. A diabetes está aumentando cada vez mais no mundo. A rápida urbanização e os hábitos de vida, como o sedentarismo e a alimentação ruim, fazem com que a doença aumente cada vez mais nos seres humanos. Segundo o estudo, em 2021, quase 7 milhões de mortes em todo o mundo foram resultado da diabetes, apesar de mais de 970 bilhões de dólares gastos em tratamento. A onda de calor que afetou grande parte de São Paulo em setembro foi ainda mais forte não só por conta da quantidade de prédios, como também pela falta de vegetação. No período de 1 ano, centenas de hectares verdes foram desmatados na região. De julho de 2022 a julho de 2023, a macrometrópole paulista, ou seja, uma centena de municípios do estado, entre eles a cidade de São Paulo, teve 273 alertas de desmatamento, o que significou a perda de 370 hectares. A área é equivalente a 2 parques do Ibirapuera derrubados. Uma fatia expressiva dessa devastação ocorreu em sistemas de mananciais que cercam, integram e abastecem a capital paulista com água. Os dados fazem parte do projeto de monitoramento e geração de alertas de desmatamento nos mananciais da cidade de São Paulo e seus arredores, que estão sob a responsabilidade do Instituto Democracia e Sustentabilidade, junto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Os lugares mais afetados estão nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, seguidas pelo sistema do Alto de Cotia, Ituparanga e Cantareira. As centenas de hectares derrubados não significam necessariamente áreas com desmate ilegal. Pode haver a suspensão de uma área com vegetação após autorização, mas evitar esse desmatamento é ainda mais importante. Isso porque vale lembrar sobre a crise hídrica vivida por São Paulo na década passada. Desmatar essas áreas de mananciais pode afetar diretamente a qualidade e a chegada de água para as regiões. Manter as florestas em pé é inegavelmente importante, onde quer que seja. Em áreas de mananciais, isso ganha mais importância ainda, exatamente pela relação entre as matas e a água. E olha só, uma das árvores mais fotografadas do Reino Unido, localizada perto da Muralha de Adriano, no nordeste da Inglaterra, foi derrubada deliberadamente, segundo o Parque Nacional onde ela foi plantada. A autoridade do Parque Nacional de Northumberland confirmou que a famosa árvore Sycamore Gap caiu durante a noite.
localizada perto da muralha da era romana, erguida para evitar a invasão de hordas de bárbaros. A árvore majestosa, em uma paisagem espetacular, apareceu no filme Robin Hood de 1991. Segundo fotos divulgadas nas redes sociais, resta apenas um pé do tronco daquela que foi eleita a árvore do ano em 2016. A polícia local anunciou o início de uma investigação. A deputada local, Mary Foy, denunciou um ato de vandalismo ridículo e doloroso. Na rede social X, o parlamentar local Stephen Bridget disse que a árvore foi definitivamente cortada com uma serra elétrica. 4 alunas do ensino médio de um colégio no Rio Grande do Sul desenvolveram uma solução para melhorar a qualidade do ar em grandes centros urbanos. A alternativa gera mais oxigênio do que as árvores. Vamos ver. 7 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência da poluição do ar. O dado da Organização Mundial da Saúde preocupa e mobiliza estudiosos do mundo todo em busca de soluções para reverter esse quadro. Aqui no Brasil, 4 alunas do ensino médio tiveram sucesso em seus estudos sobre o tema. Desenvolveram uma alternativa capaz de gerar até 60% mais oxigênio do que as árvores. Então, ele é uma alternativa para ambientes mais urbanos que não têm como plantar muitas árvores. E daí precisam, querendo ou não, deixar o ar um pouco mais limpo, digamos assim, sabe? Chamada de árvore líquida, a solução utiliza microalgas e 600 litros de água para produzir oxigênio por meio da fotossíntese. Esse tanque de 600 litros, ele equivale a uma árvore adulta de 10 anos e cerca de 200 metros quadrados de gramado, basicamente. O trabalho das alunas Valentine, Emanuela, Maria Vitória e Manuela integra a atividade de iniciação científica do Colégio Fleming Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. As estudantes contam que a ideia foi inspirada em um projeto desenvolvido na Sérvia. Eu vi esse projeto no Reels da Universidade de Belgrado, que acontece lá no país da Sérvia. E aí peguei e falei para as meninas, vamos fazer, o que vocês acham? E posteriormente a gente entrou em contato com o nosso orientador e ele abraçou nossa ideia e aí a gente começou o projeto. A partir daí, o grupo fez uma parceria com a Universidade Federal de Santa Maria para o fornecimento de algas para o estudo. Orientadas pelo professor de biologia, as alunas então começaram a pesquisa no laboratório do colégio onde elas estudam. E ao longo de todo o primeiro semestre, trabalharam com afinco para que os organismos pudessem se desenvolver e se reproduzir. Então elas colocaram em água e aí utilizaram os nutrientes para fazer a nutrição das algas, o NPK, utilizaram elas têm um motorzinho ali para gerar oxigênio, para ficar circulando o ar, né? Eles precisam que circule esse ar. E aí elas foram regenerando, foram produzindo e a gente percebe a produção do oxigênio pelas bolinhas que vão se formando em volta do recipiente. No final do último mês de agosto, as estudantes finalizaram a pesquisa. Alcançaram o resultado esperado, com um aquário realmente capaz de purificar o ar poluído com mais eficácia do que as árvores. A parte das algas serem mais eficazes é pela quantidade que elas têm, né? Então, quando a gente olha no oceano, elas têm uma quantidade muito maior de algas do que das plantas, ocupam um espaço maior. Mas, às vezes a gente tem que tomar cuidado num detalhe importante. Assim, parece que eu posso, agora que eu tenho algas, eu posso desmatar, eu posso tirar as árvores. Não, porque árvores têm todo um outro processo de biodiversidade, animais que estão relacionados com as árvores, a parte de criação de sombra, que é extremamente importante para ambientes urbanos. A árvore líquida das alunas do Rio Grande do Sul é só uma alternativa que agora depende de patrocínio para, quem sabe, ser implementada nas grandes cidades brasileiras. Se a gente realmente tivesse o dinheiro necessário para investir, a gente conseguiria montar o tanque direitinho nas proporções certas, para não ter uma margem muito grande de erro, né? E conseguir instalar no máximo de lugares que a gente conseguir, né? Para ajudar nessa questão de poluição, para conseguir.
susto e tanto no México. Uma família foi surpreendida enquanto realizava um piquenique no parque. Um urso negro apareceu e comeu tudo que tinha na mesa. Olha só. Tudo parecia normal na Reserva Natural de Chipinque, na área metropolitana de Monterrey. Pessoas passeando, crianças pulando corda, até que uma família decidiu fazer um piquenique e recebeu um convidado inesperado. O urso negro simplesmente subiu na mesa e começou a comer tudo o que tinha pela frente, tacos e guloseimas, sem se importar com o que as pessoas ao redor iriam pensar. No vídeo é possível ver uma mulher cobrindo o rosto de uma criança enquanto o urso negro se delicia com um banquete de comida mexicana. Depois de terminar o lanchinho, o animal desceu da mesa de piquenique para tentar encontrar mais comida no chão. A presença do urso no parque não é de se assustar, porque existe uma área dentro da reserva de quase 180 mil hectares que concentra um grande número de ursos em extinção. Além disso, o local conta com um museu da biodiversidade com ecossistemas, incluindo matos e pinhais, além de várias espécies de animais. Assim, a reserva pode ser considerada a casa de 52 espécies de flora e fauna nativas em risco de extinção. Em Washington, nos Estados Unidos, 3 pandas do Parque Nacional devem voltar à China no início de dezembro. Por isso, para que os fãs pudessem se despedir, o zoológico promoveu um evento chamado Pandapalooza. Vamos ver. Um fim da ligação de décadas entre os animais fofinhos e a capital norte-americana. Os primeiros pandas chegaram da China em 1972, como um presente após a visita histórica do então presidente Richard Nixon à nação liderada pelos comunistas. O zoológico deu início a um evento chamado Pandapalooza, uma semana antes da partida. Fãs de todos os Estados Unidos visitam o local para ver os bichinhos pela última vez. Esta é a segunda vez que vejo os pandas. Estive aqui no início deste ano e quando soube que eles estavam indo embora, quis voltar a vê-los novamente. Já passei uma vez e vi 2 deles e tem sido muito incrível. Quando soube que esses pandas estavam indo embora e os pandas do Zoológico de Atlanta estavam indo embora e não haveria ursos panda em toda a América do Norte, já que não há nenhum no Canadá e apenas um muito antigo no México, fiquei muito, muito chateada. I was really upset. Embora a saída dos pandas fosse esperada devido a obrigações contratuais, muitos veem a mudança como reflexo das tensões crescentes entre Pequim e Washington. O maior parque de réplicas de dinossauros do Brasil foi inaugurado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O Aventura Jurássica tem mais de 100 réplicas de dinossauros de 60 espécies. Os turistas que visitarem Balneário Camboriú terão mais uma atração para conhecer. Trata-se do Parque Aventura Jurássica, que promete dar ao visitante a sensação única de ver de perto e vivenciar uma experiência imersiva completa ao lado de dinossauros. Os gigantes de maior destaque são o Tiranossauro Rex, o Velociraptor e o Pterodon. E o maior deles é o Argentinossauro, com 35 metros de comprimento e 10 metros de altura. O parque fica em uma área de 30 mil metros quadrados e é dividido pelos períodos da Era Mesozoica, Triássico, Jurássico e Cretáceo. A ideia é garantir uma experiência a partir de mudanças de cenografia e vegetação, que vai do surgimento até a extinção dos dinossauros. O passeio não tem tempo limitado. O parque também inclui lojas e restaurantes temáticos, cinema interativo, playground, atividades de arvorismo, passeio de rio e uma tirolesa de 120 metros de extensão que partirá de um ninho de dinossauros. Uma experiência completa para todo público e toda a família. O grupo Oceanic, responsável pela criação do parque, investiu mais de 60 milhões de reais no projeto. Os ingressos para aproveitar um dia no parque custam a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos pelo site
ingresso.aventurajurassica.com.br. O parque fica localizado na Rua Aqueduto, número 360. Agora vamos conferir a curiosa história de Colônia do Sacramento, uma cidade portuguesa localizada na América do Sul, mas que não faz parte do Brasil. Atualmente situada em território uruguaio, a colônia é palco de grandes riquezas naturais, históricas, culturais e arquitetônicas. Vale muito a pena conhecer. Vamos ver. Música, dança, cores e sabores espalhados por todos os lados. Assim, a Colônia do Sacramento recebe seus visitantes vindos de várias partes do mundo. A alegre e aconchegante cidade histórica colonial do Uruguai fica a 180 quilômetros da capital Montevidéu e a apenas 50 quilômetros de Buenos Aires, na Argentina. Banhada pelo Rio de la Plata, Rio da Prata em português, Colônia é formada por ruas de pedras, construções antigas, muitas árvores e aquele clima tranquilo de cidade do interior. Mas nem sempre foi assim. Colônia do Sacramento foi palco de grandes conflitos. Chegou a ser uma cidade-fortaleza cercada por muros e canhões, até hoje mantidos no local para marcar a história. Fundada por portugueses no final do século XVII, a cidade estava sempre preparada para a guerra. Luso-brasileiros e espanhóis da atual Argentina disputaram o território por quase um século. A cidade foi destruída e reconstruída diversas vezes, até que o Uruguai tornou-se independente e dominou Colônia. Mas a cidade ainda hoje carrega influências das duas nações que a disputaram no passado. Casas em estilo espanhol e construções portuguesas se misturam na composição da cidade, que tornou-se Patrimônio Cultural da Humanidade em 1995 pela Unesco. E não seria para menos. A paisagem encanta, a história surpreende. E cada cenário transporta o visitante a uma época e lugar entre Espanha e Portugal, dentro do Uruguai. A Rua dos Suspiros, no centro histórico, é sinônimo dessa mistura. Logo adiante, o farol de 28 metros, construído pelos espanhóis em 1857, remete às embarcações que navegavam pelo Rio de la Plata naquela época. Mas hoje dão lugar à vista de 360 graus de toda a cidade. O Forte Santa Rita é outro mirante que permite contemplar o Rio de la Plata e seu esplendor, junto a um belo restaurante que oferece pratos típicos com sabores da região. A cidade ainda abriga uma praia urbana, uma antiga praça de touradas, um sítio arqueológico e vários outros pontos turísticos que todos precisam conhecer. Fica o convite. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!